A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Tenho certeza que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora e tem o poder de mudar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. E eu creio que hoje Deus tem algo a ministrar aos nossos corações, a encher-nos de fato de fé, de esperança, de alegria, porque a palavra de Deus é que nos dá tudo isso. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo possa mover por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor fala conosco, na plena certeza de que o Senhor manifesta a tua glória enquanto nós liberamos a tua palavra. Senhor, que a tua presença nos enche, que a tua presença possa inundar os nossos corações de uma forma extraordinária hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar um texto bem conhecido, a palavra de Deus, uma história bem conhecida, mas que tem para nós princípios espirituais tão poderosos, tão tremendos. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, eu vou ler para vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Bom, essa é a história das vezes nas nossas vidas. E talvez da vida hoje, não é verdade? Então, há muita agitação. Vivemos em dias cheios de ocupações, cheios de coisas, cheios de atividades. Nós vemos dias em que há tantas coisas que nós estamos envolvidos e que estamos fazendo, estamos correndo de um lado para o outro, correndo atrás das nossas próprias coisas, ou mesmo, até mesmo as coisas de Deus, sem se preocupar com aquilo que é a essência ou aquilo que é o mais importante. E então aqui nessa história nós vemos que Marta, ela é essa pessoa agitada e que está fazendo muitas coisas, está de um lado para o outro, agitada. E muitas vezes nós vivemos essa vida agitada. Mas Deus quer nos ensinar a entrarmos no descanso, a pararmos para ouvir a Jesus, pararmos para ouvir a mensagem do Senhor, aquilo que Ele tem a nos ensinar. Mas muitas vezes a correria nos impede de estarmos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, que é estar aos pés do Senhor. Mas eu quero dizer que só há um lugar em que nós encontramos completo descanso, a calma ou a calmaria, não é verdade? Que é justamente na presença do Senhor. Algum tempo atrás, eu estava viajando com a minha família e aconteceu que nós já estávamos já à noite já, e então, quando eu olho para o lado, minha esposa já está dormindo, olho para trás, ali meus filhos estão dormindo, e eles de fato descansavam enquanto eu dirigia, não é verdade? E naquele momento eu fiquei pensando, mas por que eles conseguem dormir enquanto essa viagem segue? E aí eu fiquei pensando,
Com certeza porque eles acreditam, que eles confiam no Pai. Porque o Pai está ali. A presença está ali, né, do Pai. E aí eu vou te dizer algo. Por que às vezes nós não conseguimos descansar? Com situações da vida, com as coisas que nos sobrevêm. Porque às vezes nós não temos esse senso da presença. Esse entendimento de que nós não estamos sozinhos. Esse entendimento de que Deus está conosco. Deus é o nosso Pai. Deus está conosco, nos guardando e nos dirigindo, né? Então, com certeza, esse senso da presença de Deus, ele nos traz essa paz e nos traz o quê? Descanso. E então nós vemos aqui nessa história que havia dois tipos, né, de pessoas representadas por Marta e Maria. Marta agitada, Maria descansando, né? Então, mas nós vamos ver que o descanso, na verdade, é estar na presença do Senhor, não é? Então, Marta agitava-se de um lado para o outro. De um lado para o outro. Então, essa é a vida daqueles que estão emocionalmente agitados. Sempre preocupados em fazer coisas. Em estar tentando solucionar todas as situações, correndo para um lado para o outro. E, de fato, Jesus estava ali na casa de Marta e Maria, e Marta, claro, sentiu-se na responsabilidade de servir Jesus da melhor maneira possível, né? Então, e também não é errado aqui em si mesmo você se preocupar em servir, em deixar tudo organizado, aprontar todas as coisas. Então, Marta estava ali, agitada de um lado para o outro, inquieta, né? Aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? E aí foi uma outra questão. Peraí. Tudo bem, eu estou aqui servindo porque, né, nós somos anfitriões. Mas por que só eu sirvo? Por que o outro não serve? Então percebe que a agitação dela não é só por questão de deixar as coisas organizadas. Mas agora ela está agitada porque o outro não está fazendo o que ela está fazendo. Então veja, tem muitas pessoas que gostam de servir na obra de Deus. Glória a Deus por isso. Continue servindo. Agora, quantos estão servindo, mas olhando para o próximo, dizendo: por que só eu sirvo? Por que o outro não serve? Por que o outro não levanta daí e também vai me ajudar? Entende? Então, ela já começou a ficar agitada. Não só porque ela tinha tarefas para realizar, mas porque outros não estavam fazendo aquelas tarefas que ela acreditava que deveria estar fazendo também. Não é verdade? E aí ela vai até Jesus. Não te importa, Senhor, que só eu fique aqui servindo? Por que os outros não servem? Por que Maria não está aqui comigo, me ajudando? Ordena-te, pois, que vem me ajudar. Eu preciso de ajuda. E aí, então, nós vemos aqui a resposta do Senhor, né? Dizendo: Marta, Marta, né? Uma resposta de amor, né? Uma resposta daquele que está querendo ensinar Marta. Marta, Marta, andas inquieta, se te preocupas com muitas coisas. Então veja, às vezes nós estamos vivendo assim, preocupados com muitas coisas ao nosso redor, situações que estamos passando, coisas que têm que ser feitas, realizadas, né? Então nós estamos preocupados. Por quê? Porque nós não estamos no lugar certo, ou no melhor lugar. Então Marta está preocupada, ela está agitada, ela está inquieta, porque ela se preocupa com muitas coisas. Muitas pessoas vivem a vida assim, muito preocupada com muitas coisas, esquecem de estar no melhor lugar. Qual que é o melhor lugar? É diante da presença do Senhor. Entretanto, olha a resposta de Jesus: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pouco é necessário, ou uma só coisa. Uau! Você vê que nós estamos preocupados com muitas coisas, mas Jesus está dizendo: pouco é necessário, ou
mesmo uma só coisa realmente é necessária. Ele está mostrando aqui prioridade. Está dizendo que existe um melhor lugar para se estar. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Veja, foi a escolha. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu o melhor lugar. Veja, Jesus aparece, Jesus se hospeda na casa dela. E ela então quer aproveitar ao máximo a presença de Jesus ali. Ela não imaginava, não sabia se teria outra oportunidade talvez, de ter Jesus ali por perto, ali na casa. Veja, todo mundo queria estar com Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo sabia que Jesus operava milagres, todo mundo queria ouvir Jesus. As multidões enchiam as casas quando Jesus entrava numa casa. As multidões estavam andando com Jesus, as multidões apertavam Jesus, e de repente Jesus está na casa de Maria. E Maria não pensou duas vezes, falou, peraí, entre ficar arrumando ali a casa e estar com Jesus, eu vou aproveitar ao máximo a presença de Jesus. Eu não estou falando que nós não devemos fazer as coisas, não devemos servir, não devemos fazer com que as coisas estejam todas no seu devido lugar. Isso é importante, tem a sua importância, mas não é a melhor parte. Não é o melhor lugar. O melhor lugar de estar é na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar. E é isso que você precisa valorizar. Quantos às vezes valorizam muito as coisas periféricas de um culto, por exemplo, de como arrumar, deixar as coisas tudo prontas. Sabe, isso é bom, isso é importante, mas não é o principal. E às vezes estão lá no culto agitado, correndo para um lado para o outro, e nunca param para estar na presença do Senhor. Estamos sempre fazendo algo. E se não estão fazendo algo, às vezes ficam ali inquietos, porque na cabeça deles, às vezes, é o fazer que importa para Deus. Mas aqui nos mostra que é o estar que é o mais importante para Deus. Mais do que fazer, é importante que você esteja. Mais do que eu fazer algo para minha esposa, é importante que eu, então, esteja com ela. Mais importante do que fazer algo para os meus filhos é estar com os meus filhos. Mais do que fazer algo para os meus pais é estar com os meus pais. É o relacionamento, é o estar que é muito mais importante e muito mais precioso, muito mais valoroso. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós queremos fazer muito. Estamos muito preocupados com muitos afazeres e esquecemos que pouco é necessário, ou uma só coisa é necessária, e que é estar diante da presença do Senhor. Por isso você não deveria abrir mão de estar com o Senhor. Você não deveria abrir mão de ter esse relacionamento próximo, íntimo, com Jesus. Você não pode abrir mão de estar diante da presença. Valorize isso. Separe um tempo da sua vida. E às vezes você está agitado de um lado para o outro, mas separe um tempo, quem sabe, nos primeiros minutos do seu dia, já tem um tempo de voltar o seu coração para o Senhor, voltar o seu coração para a presença de Deus. Isso é a melhor parte. E esse é o melhor lugar para se estar. É diante da presença. E nessa presença você tem descanso. Veja que Marta estava correndo de um lado para o outro. Mas Maria, ela estava sentada. Quando você, talvez você já viu esse vídeo, filmes assim, em que alguém está no hospital e está preocupado com alguém que está ali no UTI, por exemplo, e aí então a pessoa fica agitada, andando para um lado para o outro, porque não há descanso por causa daquela situação. Mas quando você se assenta, você está descansando. E aí então a gente vê aqui que Maria estava assentada aos pés de Jesus. Ela estava no descanso. Na presença de Jesus nós encontramos descanso para nós. Não é verdade? Então, quando nós nos assentamos, nós na verdade estamos
encontrando um lugar onde nós descansamos. Mas eu não estou falando desse descanso físico. Eu estou falando do descanso da alma. No Senhor, na presença dEle, há descanso. É nesse lugar em que nós descansamos. É o lugar da presença. Eu e você precisamos aprender a viver no descanso. E viver no descanso é viver na presença de Deus. É ter uma vida realmente cheia do Espírito. Não preocupado com muitas coisas. Mas principal foco, principal objetivo da nossa vida é estar diante da presença de Deus. Porque depois que nós estamos diante da presença de Deus, a fé, a direção, a caminho a seguir para aquilo que Deus tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que nesses dias nós vamos experimentar mais e mais dessa presença gloriosa do Senhor para com as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Gostaria então de falar também hoje sobre oração. Mais uma vez eu quero mostrar que Jesus, o que Jesus ensina sobre oração aqui para nós, né? No capítulo 11, no versículo 1, eu vou ler esse texto, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, ele colocou, olha, primeiro santifica o Senhor, depois peça para que a vontade do Senhor seja feita nessa terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, dá o sustento, a provisão. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então, nós cremos que já fomos perdoados, que o Senhor é quem nos livra de toda a tentação. Disse-lhes ainda Jesus. E aí, então, aqui vem o ensino que eu quero deixar hoje. Qual dentre vós, tendo um amigo, e esse foi procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho de oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Em outras palavras, insista. Aqui existe um princípio espiritual que é muito importante na palavra de Deus. A importância de você permanecer pedindo. Permanecer. A prova que você crê em algo é que você continua pedindo. Você acredita, você não acredita apenas hoje, mas amanhã, se não aconteceu ainda, você continua crendo, você continua pedindo, você está dizendo no mundo espiritual, você está realmente exercendo a sua fé para crer que coisas espirituais vão se realizar aqui nessa terra. Então precisa insistir. E foi Jesus mesmo que disse: então vai lá no seu amigo. Se o seu amigo falar não, insista. E esse amigo vai dar, não só porque é amigo, ou por causa da insistência, da importunação, né? De gente que é cara dura, que pede mesmo. Pede uma vez, pede 2 vezes, ele pede. Não é? E sabe, precisamos ter essa atitude também, de perseverança, em continuar pedindo, insistindo, até que a porta se abra, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa trazer à existência as coisas que não existem, quando nós pedimos em fé, pedimos repetidas vezes, pela fé, acreditando que o Senhor está ouvindo a nossa oração, até porque quando a resposta vier, nós possamos saber que nós pedimos. Foi algo que nós desejávamos, era algo que de fato nós queríamos, porque muitas vezes nós pedimos algo, mas depois nós nem lembramos mais. Na verdade, nós só falamos da boca para fora, não era um desejo realmente dentro do nosso coração, e por isso logo se vai. Mas aquela pessoa que insiste, que permanece, continua pedindo, é porque de fato ela quer ver algo acontecer em nome do Senhor Jesus. Por isso não pare de orar, não pare de pedir. E aí então entra num texto que todos nós conhecemos,
que diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Tudo que você pedir, você vai receber. Agora, é claro que nem tudo que nós pedimos está em linha com a vontade de Deus e Deus quer fazer. Você vai receber uma resposta de Deus, pelo menos. Dizer, não, isso aí eu não vou fazer. Deus pode falar isso para você, ok? Mas o que pede, vai receber. Entende? O que busca, vai encontrar. E o que bate, a porta vai se abrir. Então, há uma sequência aqui. Você pede, você busca e você bate. Então, há um caminhar, há uma insistência, há um desejo sendo manifestado em prol daquilo que Deus quer fazer. Você vê Jesus fazendo milagres, nós já compartilhamos aqui, né? Jesus chega e pergunta, o que você quer que eu faça? Não é que Jesus não sabia a necessidade deles, mas Jesus esperava que eles falassem, para que de fato eles pudessem ver que Deus fez justamente aquilo que eles desejavam, aquilo que eles pediam. Então nós precisamos pedir. Pedir é muito importante, porque quando Deus responde, nós sabemos que foi Deus quem nos deu. Foi obra divina, foi Deus alinhando todas as coisas para nos abençoar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Por isso que eu e você não podemos parar de orar, não podemos parar de pedir, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta vai se abrir. E aí então, o texto continua dizendo, qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Veja, seu filho pede um pão, você fala, tá aqui, meu filho, toma uma pedra. Não é isso. E aí, aqui também está mostrando o seguinte, olha, Deus está falando, eu sou o seu pai. Né? Em outras palavras, se seu pai não vai te dar uma pedra quando você pede um pão, imagina eu. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. Uau, peraí, seu filho pediu um peixe, você vai atrás de uma cobra que pode feri-lo, que pode machucá-lo. Essa mentalidade que Deus vai trazer o mal para as pessoas, para os filhos, isso é uma coisa tão equivocada, tão fora da palavra de Deus. Não é esse Deus que nós servimos, que nós somos filhos. Nós somos filhos de um Deus que é Pai. E Ele tem coisas boas para nós. Deus tem coisas boas para você. Deus não quer te ferir. Deus não quer te machucar. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade do Pai te dar uma cobra para te ferir. Não é. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Uau! Que coisa mais louca. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo daqueles que lhe o pedirem? Uau! Se nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas para nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai dar o Espírito Santo. Quantos receberam aí o Espírito Santo? Ao se converter, vocês na verdade receberam o Espírito Santo. Veja, vocês receberam o maior dos presentes, o próprio Deus habitando em nós. Isso é glorioso, isso é poderoso, isso é tremendo. Se o maior dos presentes foi dado pelo Pai, o que é essas coisas que nós pedimos? O que são essas coisas? Nada. São muito pequenas. Porque se Deus já deu o maior, você acha que agora Ele vai rejeitar o menor? Ele vai dizer, não vou te dar. Não, Ele é Pai. Ele tem um desejo de nos abençoar. Ele tem um desejo de nos dar boas coisas. Esse é o seu Pai. Né? E hoje você tem que sair daqui nessa fé. Que como um filho, você pode pedir para o seu Pai. E você pode receber boas dádivas de Deus. Deus tem preparado boas dádivas para você. Deus tem preparado coisas boas para você. Ele é o seu Pai. Seu Pai Celestial tem preparado coisas maravilhosas para você. Apenas estenda suas mãos em fé e receba e aproprie-se e acredite que de fato Ele tem algo para você. Acredita que Deus pode, quer
te abençoar. Acredita hoje que você pode pedir, você pode receber. Acredita que você pode buscar aquilo que Deus tem colocado no seu coração e você vai encontrar. Acredita que se você bater na porta, a porta vai se abrir. Tem um Deus que vai abrir portas para que você alcance tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Todos os planos, todos os projetos, todos os propósitos que Deus tem para você. Esse é o nosso Deus. E essa é a fé que eu e você nós precisamos ter. Essa fé de que se nós formos até Ele em oração, nós vamos voltar com a resposta, nós vamos voltar com um presente, nós vamos voltar de fato com aquilo que Ele tem para nós, com as bênçãos que Ele tem para nós, porque eu sei que Deus é bom e tem um coração abençoador para abençoar os seus filhos. E eu estou aqui na condição de filho. Você está na condição de filho. E como filho você pode receber. Como filho você pode se apropriar. Como filho você pode dizer, Pai, eu recebo. Eu recebo todas essas bênçãos. Toda sorte de bênçãos, regiões celestiais em Cristo Jesus já estão sobre a minha vida em nome de Jesus. Todas essas bênçãos, elas correrão até mim e me alcançarão em nome do Senhor Jesus. É essa fé que nós temos e é isso que creio que vai acontecer na sua vida, nas nossas vidas. Hoje mesmo, Deus tem coisas boas para você. Hoje mesmo, Deus tem bênçãos dos céus sendo derramadas sobre a sua vida. Hoje mesmo, você pode pedir e receber algo da parte de Deus. Hoje mesmo, você pode estar diante desse Deus que é Pai, que nos ama e que ama nos abençoar. Nosso Pai nos ama e ama nos abençoar. Por isso nós estamos aqui, apenas para receber pela fé o que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos orar. Pai, nessa hora nós voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, porque o que nós mais queremos é estar no melhor lugar, que é na Tua presença. É na presença do nosso Pai, onde nós desfrutamos de vida, de graça e de favor, mas é diante dessa presença que nós podemos pedir e receber. Nós podemos buscar e encontrar. Nós podemos bater e a porta vai se abrir. Senhor, obrigado porque a Tua palavra ela é viva e poderosa e transformadora. E nós adquirimos fé enquanto nós ouvimos a Tua palavra. Por isso, ó Deus, abre o nosso entendimento para vermos o quanto nós somos filhos e filhos muito amados. E ao vermos esse amor, vemos que somos filhos, nós podemos pedir, nós podemos receber, nós podemos buscar, e nós podemos encontrar, e nós podemos bater e a porta vai se abrir. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor por revelação, pedimos ao Senhor por entendimento da Tua palavra, pedimos ao Senhor que nos enche de fé nesses dias, para vermos os Seus grandes milagres, coisas lindas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que nós temos a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos filhos amados e nós cremos que nós veremos o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Que alegria poder compartilhar sempre a palavra de Deus com você. Eu tenho certeza que a palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada, não é verdade? Então eu creio que essas palavras que você tem recebido aqui têm sido sementes espirituais que vão produzir frutos abundantes. Então prepare-se para a colheita, em nome do Senhor Jesus. Você vai colher o que você nunca colheu, em nome do Senhor Jesus. À medida que você crê, recebe a palavra, você crê, são sementes que vão produzir frutos abundantes. Em nome de Jesus. Amém, Cleibs. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Que a graça e o favor de Deus esteja sempre sobre a vida de vocês. E não deixe de compartilhar aquilo que vocês têm recebido aqui, porque aquilo que você tem recebido aqui não é só para você, é para ser compartilhado com outros. E muitos outros possam ser abençoados com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês. Tenha um dia de vitória, cheio da graça, cheio do favor de Deus, em nome de Jesus. Como filhos amados do Pai, recebam bênçãos dos céus
nesse dia de hoje, em nome de Jesus.